Nasci sob um céu tão vasto quanto os sonhos que trago comigo, e em cada amanhecer vejo o mesmo desafio: a terra árida, o trabalho duro, o suor daqueles que vieram antes de nós. Cada um deles, com as mãos calejadas, aprendeu a respeitar o que o solo dá e o que ele nega. Mas eu venho de longe, guiado por uma crença que não veio das mãos, mas do coração. Aprendi que a mudança vem como uma semente, pequena, frágil, mas cheia de promessa. Sem dúvida, o maior legado de Santa Rosa para o Brasil, e diria até para o mundo, é ter iniciado aqui o primeiro plantio de soja comercial do nosso país. Meu sentimento sobre Santa Rosa é excelente. Eu fico alegre quando eu vejo as pessoas trabalhando, as pessoas produzindo, dispostas a fazer tudo. Diante do tempo em que vivo em Santa Rosa, eu presenciei grande parte da história que moveu Santa Rosa e a região e depois expandiu-se para o Brasil inteiro. O grão da soja. O Brasil hoje está alimentando o mundo com esse grãozinho que parece tão insignificante. O grão que veio do campo, o grão de ouro, plantado aqui em Santa Rosa, através do pastor Lembauer e 4 agricultores que receberam esse grão e plantaram numa terra fértil. No início do século XX, uma semente estrangeira encontrou solo fértil no sul do Brasil. Com ares de mistério e promessa, um pastor trazia consigo o sonho do progresso e da prosperidade. Bem-vindos a uma viagem através do tempo, por entre veias abertas na Terra Vermelha, onde uma simples semente se transformou no epicentro de uma revolução agrícola, industrial e cultural. Esta é a história da soja no Brasil, a história do primeiro grão. Diz um velho provérbio que quem conta um conto aumenta um ponto. Todo mundo sabe que isso é verdade, particularmente em relação à soja aqui no Rio Grande do Sul. Muitas localidades reivindicam o início do plantio da soja e muitas pessoas se autodenominam pioneiras. Porém, o que as fontes escritas nos trazem como correto é que a soja foi plantada em Santa Rosa no ano de 1914 de forma rudimentar. Iniciando por volta de 1908, 9, essa região aqui então começa a receber esses imigrantes que na sua maioria eram de religião protestante. E era difícil, a vida aqui era muito difícil, porque eles vieram para cá da Rússia e de outros lugares, depois da Grande Guerra, e chegaram aqui, era um país estranho, eles não falavam a língua, e chegaram aqui em Santa Rosa, tinham que desmatar um pedaço de terra para começar a plantar, e tinham que construir uma casa, e não tinha infraestrutura, não tinha estradas, não tinha médicos, não tinha educação. E daí surge a necessidade também das igrejas dar um atendimento para essa imigração. Vem para o Brasil como missionário, como pastor, o Albert Leinbauer. Ele é formado no seminário, acho que é St. Louis, nos Estados Unidos, e ele tinha um outro destino traçado para o trabalho dele, mas em função da Primeira Grande Guerra, ele deixa de ir para a China e vem para o Brasil. Esse jovem pastor, além de empenhado na propagação do Evangelho na nova região de colonização, estava, sobretudo, preocupado com as condições de vida dos imigrantes que aqui chegavam, pois eram precaríssimas. Ele não queria honras ou reconhecimento para ele, mas ele queria melhorar a vida dos colonos aqui em Santa Rosa. E
ele sempre tinha a intenção de fazer alguma coisa pelos colonos, porque eles, na maior parte deles, eles eram muito pobres, eles não tinham nada. Havia todos os tipos de dificuldade que se possa imaginar, começando pela falta de socorro médico, pela falta de alimentação, de moradia, pela diferença do clima, do cultivo da terra, do tipo de vegetação. Enfim, segundo os relatos, a mortalidade infantil era grande nas colônias novas. A maioria das crianças sofria de desnutrição. O pastor tentava ajudar a todas, de todas as maneiras, pois a pobreza era grande e as pessoas precisavam muito de ajuda. Ele acreditava fervorosamente que a soja podia ser usada na alimentação daquela gente, minorando assim o sofrimento, principalmente a mortalidade infantil. O pastor Lembauer, por primeiro, ele hospedou-se numa casa de um moleiro aqui na linha 15 de novembro, junto ao rio Amandaú, que nós conhecemos como Rio Boa Vista. Ali ele ficou hospedado um bom tempo, até que ele então se casa e eles constroem uma casa lá na esquina da linha 23 de julho. E daí ele passa a morar lá, né? Ele construiu uma casa muito, 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 muito linda. Todo de tijolo à vista, na linha 15 de novembro, estilo americano. 2 pisos, sacadas, era uma casa magnífica. O céu é um manto azulado e um pastiçal que se vai pras lidas seus homens fortes, mulher, ventre e raiz. Viola para os cantadores neste meu sul do país. O céu é um manto azulado e um pastiçal que se vai pras lidas seus homens fortes, mulher, ventre e raiz. Viola para os cantadores neste meu sul do país. Viola pra os... E no ano 23, ele estava com problemas de saúde e vários anos de pastorado aqui. Daí ele vai para os Estados Unidos para tratar saúde e também visitar os familiares deles. O meu avô trouxe dos Estados Unidos, onde ele nasceu, um punhado de sementes de soja. Ele saiu de Nova York no dia 6 de outubro, na companhia da minha avó, e na época ele já tinha 2 filhos, o último tendo sido nascido em Missouri, de onde ele mesmo nasceu. E o meu pai, que era o mais velho. Então, os 2 guri, a minha avó e ele, embarcaram no navio em Nova York e chegaram aqui no Brasil. E de Porto Alegre, então, pegaram o trem para Ijuí e de lá, com uma carroça ou charrete, eu não sei direito como, chegaram em Santa Rosa no dia 12 de novembro do mesmo ano. Na volta, ele traz dentro de uma garrafa um punhado de grãos de feijão soja. Ele teria plantado na horta da casa dele, da casa pastoral. Conta minha avó, com a qual eu conversei muito a respeito durante os meus anos de universidade nos Estados Unidos. Conta minha avó que o vô mal chegou em Santa Rosa, ele pulou da carroça, da charrete, seja lá o que foi, e ele tirou a garrafa de soja do baú e foi plantar sementes na sua horta. E aí, a partir daí, se distribui sementes entre alguns. E distribuiu para as pessoas da sua congregação, uma mão cheia para cada um. E essas pessoas plantaram. Essas sementes, no primeiro ano, não cresceram muito altas, mas elas produziram o dobro do número dos grãos. Um punhado de sementes é cerca de 160 grãos. Cada um tinha o seu pedaço, porque não era muita terra. E eles tinham um arado rústico com boi. Então eles abriam a terra
E isso eu vivi também, ainda nessa época, quando a terra, que não era tanta, ela era lavrada, um arado e um boi puxando. Então ali eles plantaram, cada pessoa plantou o seu. E daí, como o pessoal naquela época tinha 10, 12, 18 filhos, os filhos, entre aspas, seriam a colheitadeira daquela época e colhiam. Essa comunhão que desde o início do plantio da soja com a vinda do pastor e que dividiu esses grãos com as 4 famílias, com o propósito que elas devolvessem para a igreja, para que a igreja pudesse compartilhar com as famílias. Não tenho dúvida que lá em 1924 começou não só o plantio da soja, mas começou essa marca que Santa Rosa tem, essa marca do voluntariado, essa marca da comunhão, né, de compartilhamento. Assisti toda essa história, o pastor Leão, toda essa história, ele era um sujeito fenomenal, comunicativo, e ele trouxe esse grão e se disseminou nesta colônia toda com uma facilidade enorme, mas na verdade, no fundo, ninguém acreditava que ela podia ser um alimento. Ninguém acreditava no potencial que ela tinha como alimento nutritivo, vitaminas e etc. e tal. Ninguém acreditava. Mas ela se revelou nesta alimentação para engorda de suínos. E até se descobriu na época, se dava demais, que se fosse alimentar suínos novos, leitões que nós chamamos, pequenos, muitos deles tinham dificuldade, problemas com os ossos. Eles perdiam a coluna, andavam de arrasto, porque ela assim forçava, era uma alimentação tão forte que forçava em demasia. E eu, desse tempo, me lembro muito viva a minha lembrança de criança. Então eu me lembro quando começou a vir a tal da semente de soja, que falavam da soja, e que era uma coisa diferente, e a soja era só para ser alimento para porcos, para engordar porcos, que era a única coisa que você sabia. Sim, mas o que tu quer com isso ali? Acabou tudo lá embaixo. Sim. Tem mais nada? Não tem. Mas olha ali, não tem nada na tulha. Ó, o cozinho, acabou tudo. A tulha tá vazia? As duas? Tem esse aqui, se tu quiser, pode levar. Uma seca dessa. Tempo difícil vem pela frente. Ai. Viu? E aquele pastor novo ali de vocês? Oh, meu pastor, mas... Este homem, viu? Que ele sabe de plantar alguma coisa, hein? Vem me dizer o que eu tenho que plantar. Isso entende de Deus ali, de oração. Agora vai querer dizer o que nós temos que plantar, esse Sojabohnen que ele trouxe, isso não presta. Esse o quê? Sojabohnen. Que? Esse feijão de soja. Soja? Soja. Ele falou domingo de manhã no culto. Isto não presta para nada. Isso é comida de porco? Que é o que com isso ali? Diz que não tem gosto de nada. Isto não presta para nada. Eu quero ver que nós precisamos de trigo, de milho. Quero ver fazer um pão com Sojabohnen. Isso sim. Toma, leva esse aqui. É o que tem. Graças. Que desenho? Surgem também na mesma época as uniões coloniais. O pastor Leinbauer foi o líder da União Colonial da linha 23 de Julho. Existiam outras também. Formaram uma série. Lá os colonos, juntamente com seu líder, com o pastor, eles se reuniam periodicamente para discutir as coisas boas e também as malezas, né? Os problemas, as crises, o que fazer, né?
E o pastor Lembauer, então, era um entusiasta, assim, uma certa insistência. Ele colocava o seguinte, que o feijão soja deveria ser cultivado. E por várias razões. Ele poderia servir como proteína animal na criação de porcos. Depois descobriram que ele também poderia ser usado como um vermífugo na criação de animais. Eu até acho que outros animais também se alimentavam com soja. E o soja também é uma planta fixadora de nitrogênio no solo. Isso, com aqueles poucos anos que o pessoal habitava essa região, já se notava manchas, chamavam de manchas mortas, né, no meio das lavouras, onde sem nenhum meio de colocar adubação química, nada disso, eles tinham acesso, né? Aqui não tinha entrado ainda, né? Então eles plantam feijão soja. O pastor pelo menos sugere isso, né? Que se plantasse soja nesses locais para recuperar esse solo. Mas a minha avó me disse sempre de novo que cada ano subsequente a soja cresceu mais alta e produziu bem mais. E o meu avô fez uma coisa muito simples. Eu não sei de onde veio essa ideia, mas ele pensava assim: eu vou ficar com a metade dessa colheita para mim, para plantar de novo, e a outra metade eu vou distribuir em parcelas bem pequenas para os congregandos. Então ele botava 2 ou 3 sementinhas em caixinhas de fósforo, e enquanto ele visitava os seus congregandos, ele distribuía essas caixinhas. Isso aqui, viu? Olha. Serrote modelo americano. Mas não isso funciona. Nada presta de lá, viu? Que porcaria. Mas, alemão, e as ideias de cooperativa? Dividir toda a metade. Cooperativa, eu vou dar metade do que eu faço agora para os outros que não fizeram. Ó. É do teu pastor. Esse homem é meu pastor. Não tem que fazer igual a ele. Vamos, tem que encerrar a encomenda do Krebs, vamos? Alemão, sim, é de 30. Alemão. Sim. Tu vai tocar trombone no Para coral de falar bobagem, homem. Vamos serrar, mas eu vou tocar o serrote na tua cabeça. Vamos, é de 30. No coração da linha 15, liderança não bastava. Lembauer começava a entender que para ser ouvido precisaria ser parte, um amigo entre irmãos. Mais que um pastor, ele precisava viver cada colheita, cada domingo, cada silêncio. A cultura foi sua chave para abrir portas e corações. Com ela, Lembauer mostrou aos agricultores novos mundos. Assim nasceu a Orquestra de Sopro São João. A música uniu a comunidade, moldando decisões como o vento molda o campo, sendo o caminho para que Lembauer conquistasse apoiadores.
Eu não sei mais o que eu faço para confiar em mim. Pra acreditarem mais uma vez. Eu vi isso aqui florescer lá. Aos montes. Aos montes. Eu já implementei as abelhas, os eucalipto. Estamos tudo se beneficiando, não estamos? Não sei mais o que eu faço. Não sei. Talvez esse é o problema. Não é sobre ti. É sobre o todo, é sobre a comunidade. Precisa pensar menos como líder e mais como eles. Vai dar certo. Eu acredito que vai. Mas não adianta tentar empurrar goela abaixo as ideias. Tudo tem seu tempo. Tudo tem seu tempo. Tu pode estar certo. Mas eu acredito nisso. Eu vi. Ó. O ouro dessa gente vai vir do campo. Já tá vindo. Já tá. Eu sei. Eu sei. Tudo tem seu tempo. Tudo tem seu tempo. Lá, numa certa altura, o pastor Lembauer consegue trazer de Porto Alegre, ou consegue convencer deles conseguir mais sementes e tentar levar avante essa história. Então ele traz de Porto Alegre, tempo depois, 2 quilos de semente. E daí eles plantam essa semente novamente e daí essa é distribuída entre 4 agricultores que aceitaram o desafio de plantar isso. Daí dá para citar talvez o seu Bessel, o Brahman, o Schwartz, o Miller. Aí eu sei que a partir desses eles plantam, daí até o seu Bessel faz um relato assim, que ele era para medir a área, era para plantar certo, para ver quanto que rende. Ele diz que ele não fez isso, ele pegou, gradeou a terra e semeou. E os pés ficaram bem desenvolvidos, e daí eles colheram, e aquilo tudo também era escrito. O pastor Lembauer começou a publicar os seus artigos no Luther Kalender, e assim as suas pesquisas chegavam a todos os congregados luteranos. Dessa maneira, o pastor publicou os primeiros resultados do plantio da soja nesta região. No Luther Kalender, o pastor escrevia que não só na China, mas também em outros lugares muito populosos, e até mesmo na rica América do Norte, a soja era também utilizada como carne. Daí o nome de vaca dos pobres. O pastor Lembauer era um redator também para a revista Landwirt, que era uma revista que atendia os filiados, associados a essas uniões coloniais, né? Eram dali que eles tiravam observações, experiências, né? E ele então espalha essa notícia, e daí tem relatos que daí veio de Santo Cristo um cidadão chamado Rex Siegel. O Rex Siegel, lá também havia uma união colonial em Santo Cristo. Da lá eles ficam sabendo dessa história daqui da linha 23, daí o Rex Siegel diz, eu vou lá, eu conheço esse cidadão, eu já encontrei ele uma vez num bolicho. E daí ele vem ali, compra uma quantiazinha de semente, e dias depois ele volta, compra mais, e daí eles começaram a plantar entre eles, lá em Santo Cristo. Aí tem outro relato que fala do padre Biezanco, do Colégio Agrícola de Guarani, que o padre Biezanco também teria buscado sementes aqui da linha 23 e disseminado lá entre o Colégio Agrícola, entre os pais e entre alunos, né?
Algo que começou como uma aposta incerta, foi lentamente ganhando espaço, trazendo consigo significado e pertencimento. Era a esperança de que o futuro guardava algo próspero. Foi o início de uma nova jornada, em que a desconfiança aos poucos dava lugar ao vislumbre de campos áridos se transformando em paisagens douradas. De pessoa em pessoa, de grão em grão, o impulso necessário para que essa terra encontrasse sua voz surgindo. E assim, a esperança deixou de ser apenas uma promessa, tornou-se um sentimento compartilhado. Fator humano que definiu o destino desse grão de ouro. E, através de um sistema cooperativo, aquilo que eles escolheram, distribuíram para outros colonos. Foi uma revolução na nossa região. E essa terra abençoada tem realmente essa energia de ser o berço nacional da soja, que comemoramos há 100 anos atrás. Mas realmente tivemos pessoas fantásticas. Tem relatos onde o pastor Lembauer foi questionado sobre essa questão, para que plantar um feijão que produz bastante e eles não sabem o que fazer com isso. Começou as pesquisas e falavam, e eu me lembrava lá de trás que o nono tinha recebido aquela semente, que aquilo devia ser a tal da soja, e o doutor Steffen, o saudoso doutor Steffen, que era um dos líderes na cidade na época, ele tinha feito uma viagem para a Alemanha. E lá ele descobriu que a soja podia ser comestível. Aí ele se informou lá, fez curso, não sei o que é que ele fez, e veio para cá com a ideia de divulgar a soja como alimento humano. E naquela época, toda essa cidade do interior, Porto Lucena, Tuparendi, tudo era distrito de Santa Rosa. Então foi convidado todos esses distritos para fazerem um curso sobre a alimentação da soja, para o povo se alimentar também, que não era só para engordar os porcos. Ensinava como colher os brotos da soja de alto valor proteico e a usá-los como saladas, como extrair o óleo, como fazer o leite, como produzir o pão, como farinha de soja, receitas simples onde a soja podia ser utilizada. E a gente que quando foi feito, terminado o curso, eles resolveram fazer uma homenagem, encerramento ali no Cultural. Daí convidaram todo o povo da região que tinha feito o curso para essa comemoração. Então cada lugar fazia um prato e trazia. Mas daí eles resolveram escolher uma rainha da soja. E aí então eu fui escolhida para ser a candidata de Santa Rosa. A Lucina Pavelho era a candidata de Tuparendi e a Berenice Bervanger era de Porto Lucena. Eram nós três as candidatas. Primeiro, todas as jovens que estavam lá se apresentaram. E daí depois escolheram três e aí escolheram a rainha. E daí o doutor Steff me coroou com uma coroa de soja. Atrás se enxerga a mesa com toda a alimentação, com todos os pratos de alimento que tinha foram feitos no dia para comemorar. E aí então eu fui a primeira rainha da soja. A fena soja veio bem depois. A semente peregrina chegou para ficar.
Emancipada política e economicamente de Santo Ângelo em 1931, a cidade começou a se desenvolver com pequenas indústrias e o comércio cresceu rapidamente. E a estrada de ferro chegou em 1941. Não havia mais problema de transportes nem mercadorias e nem de escoamento da produção. As viagens para Porto Alegre ou para outras localidades ficaram muito mais fáceis. Assim, a partir da década de 40, a soja começa a adquirir importância econômica, merecendo o primeiro registro estatístico nacional em 1941, no Anuário Agrícola do Rio Grande do Sul. E aí entram outros nomes, vou citar o nome do Sr. Reinhold Fischer. Então, a gente já tem relatos que no ano de 1935, eles vão a Porto Alegre, o pastor Lembauer e o seu Fischer, na feira agrícola comemorativa aos 135 anos da Revolução Farroupilha. É lá no Parque Assis Brasil. E daí eles levam, entre outras coisas, gado Jersey e algumas coisas, e levam sementes de soja. E lá eles recebem tipo uma menção honrosa ali pela assim, disseminação de uma semente que ainda não era cultivada, né? E aí a história corre, né? O tempo não para, daí quando vê surge a tal de indústria de esmagamento de óleo. Mas Santa Rosa depois começa a desenvolver máquinas, né? Começa a necessidade de se trilhar soja. O colono plantava soja com máquinas bem rudimentares, daí ele corta isso com a foicinha, daí precisava trilhar, daí usava o manguá. Manguá é aquele equipamento que tem um cabo e uma parte mais pesada que vai batendo em cima do monte de feijão, né? Depois, em Santa Rosa, já surge uma empresa que começa a fabricar peças para moinhos mesmo, e também trilhadeiras, que seria a precursora da Ideal. Em 1941, instalou-se em Santa Rosa a primeira indústria processadora de soja do país, pertencente a Eurico Leozzi. A pequena fábrica foi adquirida algum tempo depois pelo chinês Chun Milling, e sob a sua liderança, o cultivo de soja na região da Grande Santa Rosa, Alto Uruguai, Missões, foi largamente incentivado e desenvolvido. Chun Milling queria mostrar que o óleo de soja, a soja, realmente ela merecia uma vitrine maior. Inicialmente, a razão social era Indústria Gaúcha de Óleos Vegetais, IGOL. Posteriormente, recebeu a denominação de Grupo Olvebra, hoje pertencente ao Grupo Câmera. Uma máquina foi criada para descascar o tung e logo depois descobriu-se como fazer o esmagamento dos grãos de soja. A fábrica de óleos vegetais e ração para animais foi aumentando a capacidade de produção e melhorando tecnologia e instalações, além de gerar dezenas de empregos. Essa indústria de óleos teve uma grande participação no desenvolvimento econômico, no plantio da soja em toda a região da Grande Santa Rosa. Na década de 50, a região do Grande Santa Rosa sofreu imensas dificuldades econômicas. A agricultura daquela época era bem diferente da agricultura atual. O milho era plantado em 2 filas, intercalado com 3 filas de soja. Era uma cultura consorciada, milho e soja. E muita mandioca. Foi muito difícil tirar os agricultores da cultura consorciada, soja e milho. Não havia curva de níveis, as culturas eram feitas em quadrados e uma propriedade se separava da outra por uma vala que descia morro abaixo, e aquilo, claro, se convertia numa barroca que arrebentava toda aquela terra daqueles agricultores. Não havia conservação do solo nenhuma. A terra estava muito fraca, havia manchas mortas numa agricultura de 50 anos, quando a Europa já tinha milhares de anos e a terra não estava assim.
E nós começamos a quebrar a cabeça o que havia de errado com essa terra que não produzia mais. Nos reunimos, os agrônomos, que eram de 4 municípios, desde Ijuí, Santa Rosa, Santo Anjo de 3 de Maio, eram os 4. Eu fui o primeiro agrônomo em Santa Rosa. Esses 4 agrônomos, que eram das carnes, nós nos reunimos para ver que soluções nós não achávamos uma saída para esse solo que não produzia mais. Íamos no Ilão Correia Leite, que era do Ministério da Agricultura, em Ijuí, o posto do Ministério. O Ilão estava colocando 1.000 quilos de calcário por hectare e não via resultado nenhum. Íamos para cá, íamos para lá, mas nós não conseguimos fazer a terra produzir. Um belo dia, na propriedade do meu sogro, o pai da Ruth, o Júlio Felauer, eu fazia minha agricultura lá, mas também não andava. Um belo dia chegou José Germano Stamelo, que era um agrônomo de Santa Rosa, muito amigo meu. Eu levei ele para a propriedade do pai da Ruth, o Júlio Felauer, e disse, Stamelo, o que tem de errado aqui, que isso aqui não produz? Sim, mas se tu fizesse análise de solo, eu digo, fiz essa análise de solo para nós, não estão ajudando nada. Dizer, não, agora existe um convênio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul com a de Wisconsin nos Estados Unidos. E nós estamos fazendo uma análise melhor agora dos tempos do que as dos tempos antigos. E daí começou a se fazer análise, mexe daqui, mexe dali, e o Pedro Carpenedo ouviu falar dessa história. Ele era o presidente da Associação Rural e eu era o vice-presidente na época, de que viria um técnico americano aqui conversar conosco. O Pedro disse, eu também quero conversar com ele. Era o John T. Murdoch, que era a engenheiro agrônomo da Universidade de Wisconsin, que estava trabalhando com a Faculdade de Agronomia em Porto Alegre. E dessa conversa, então, veio que havia necessidade de nós fazermos análise de solo de todas as propriedades rurais aqui do município. E daí foi feito um convênio com a Faculdade de Agronomia, com a Associação Rural, e foram feitos, então, 1.400 produtores, colocamos na rádio, avisamos por folhetos, panfletos e tal, que fizesse análise de solo. O Banco do Brasil nos ajudou muito, só daria financiamento para aqueles agricultores que fizessem análise de solo. Dinheiro em abundância, custo zero, imagina só. O colono comprava o calcário com dinheiro emprestado do Banco do Brasil e para 3 anos, prazo, podia até 3 anos, sem pagar um tostão de juro. Então foram feitas 1.400 propriedades, com mais de, não sei, 3.000, 4.000 análises, foi um caminhão de solo para Porto Alegre, de onde veio o nome de Operação Tatu, porque se cavava o solo para mandar a terra ser analisada. E aí veio a resposta de por que as coisas não andavam. O nosso solo de Santa Rosa pisava em média de 4 a 6 toneladas de calcário por hectare. E nós nem trabalhávamos com calcário. O calcário na Associação Rural estava estocado há anos, uma pequena quantidade, 2 ou 3 vagões de calcário que nunca foram usados, porque nós não sabíamos o que fazer com isso. E a partir daí, então, que se desenvolve a Operação Tatu. O Parque de Exposições da FenaSoja ficou depósito calcário, todos aqueles grandes pavilhões estavam cheios de calcário. Esse calcário era comprado pela Associação Rural e distribuído, quer dizer, vendido aos agricultores. Nós chegamos numa propriedade de Alciso Finher, aqui na Guia Lopes, colocamos 14 toneladas, que era o que pedia análise, só para ver se funcionava. Porque é lógico que havia os contra a Operação Tatu. Diziam que era coisa de americano. Foi feito isso e o Herbert Walter Pickbrenner, que era um agrônomo que tinha trabalhado há 6 anos atrás aqui em Santa Rosa, naquela época, tinha posto cornichão, trevos e tal, e não cresceu nada na propriedade do Finher. Quando se botou essas 14 toneladas, surgiu aquilo como se fosse geração espontânea. Veio aquele trevo, veio aquele cornichão, todas aquelas passagens que estavam no solo germinaram e deu uma beleza. E aquilo ficou um atrativo turístico, porque todos que passavam na estrada olhavam para a terra do Finher ali, porque ela estava produzindo uma terra que até então era improdutiva. Nessa época, o milho e a mandioca começaram a perder espaço e a soja passou a ser cultivada em áreas maiores, revezando com o trigo. E daí esta soja realmente passou a ocupar os terrenos principais da nossa zona rural.
dessa, por enquanto, só até aí. E aí, então, para, digamos assim, torná-la mais conhecida, é que começou a FenaSoja. O objetivo principal é que ela se tornasse conhecida a nível de país. Foi criada a primeira FenaSoja. E a primeira FenaSoja, em 1966, ela segue a vertente do cooperativismo. Veja as nossas lideranças da época, coisa fenomenal isso, né? Então, lá nos anos 60 decidiram que neste parque, que tinha nenhum pavilhão, se começasse com o primeiro pavilhão e aí se fizesse a primeira FenaSoja, se realizasse a FenaSoja. Começaram as reuniões, os preparativos, etc. e tal para a FenaSoja. Determinado dia, este mesmo prefeito, porque aí a FenaSoja dependia fundamentalmente da prefeitura. Ela não tinha recursos próprios, ela não tinha orçamento, ela não tinha nada. Quer dizer, as pessoas que lá trabalhassem, que precisassem ser pagas, tinha que ser feita via prefeitura, era evidente isso. Muito bem, então o envolvimento da prefeitura era muito grande, foi muito grande. Bem, ele me chama à prefeitura e me diz assim: amanhã vem uma comissão da FenaSoja aqui no meu gabinete para uma reunião, mas eu preciso decidir uma coisa. Falta menos de 2 meses para a FenaSoja. Durante a FenaSoja tem um evento que eu recebi um convite que eu vou depender dessa sua decisão. Ele olhou para mim. Se o senhor aceitar o que eu vou lhe pedir, eu vou atender este convite, que é o seguinte: os prefeitos do Rio Grande do Sul que dominam a língua alemã, como eu domino, fomos convidados para 1 mês na Alemanha para um curso específico de administração pública, na verdade, de prefeito municipal. Eu disse para ele de imediato: o senhor não pode perder. Quem vai ganhar é Santa Rosa. O senhor não pode perder de jeito nenhum. Foi ele prefeito de Santo Cristo e acho que aqui de perto os 2 únicos que foram. Panambi, Juí, etc. e tal, e não mais do que isso. Muito bem. E aí ele disse: bom, agora tem uma coisa. Eu só posso sair se tu fizeres a vez de prefeito para a FenaSoja. Dia e noite, se for preciso, no meu lugar, à disposição da Comissão Central da FenaSoja. Sem dúvida nenhuma, eu aceito sim. Aceito. Porque eu vou aprender muita coisa. Sou novo, eu preciso aprender. E vou aprender muita coisa. Lá me fui eu. Então ele viajou. Durante a FenaSoja, o Arno não esteve aqui. Não esteve na FenaSoja. Muito bem. Foi uma beleza, deu tudo certinho. Por isso que desde a primeira FenaSoja eu integrei as comitivas que iam. À época ainda era Rio de Janeiro. Os ministérios estavam quase todos ainda no Rio. Se ia o Rio, seria o Banco do Brasil para esses financiamentos de Operação Tatu, que foi outra coisa fantástica. Começou a revolução no meio rural de Santa Rosa, sem dúvida nenhuma. Revolução perfeitíssima. E deu tudo certinho. Tudo tão bom que Santa Rosa se projetou e tudo era feito via FenaSoja. Esta comissão central da FenaSoja, o prefeito participava, interessava quem fosse, mas os documentos que se mandava para as autoridades, fazendo esses pedidos, por exemplo, de financiamento central, era assinado por FenaSoja. E aí é que ela tinha seu valor, como ela tem até hoje. Enorme. Não tinha cor partidária, religiosa, nada disso. Nunca entrou e não vai entrar tão fácil na nossa FenaSoja. Pois bem, aí, feita a primeira, passou um tempo, houve mudança de administração municipal. 4 anos depois, coisas da vida da gente, não é? Coisas que ninguém acreditava, eu pelo menos não acreditava isso. Acabei sendo prefeito de Santa Rosa em 73 a 77. Pois bem, aí nós tínhamos realizado só uma FenaSoja. Aí eu chamei o Willy Klaus e disse para ele: bom, nos 4 anos eu gostaria de fazer 2 FenaSoja. 2 para ganharmos tempo, consolidá-la, que nós seremos a capital da soja. Exatamente isso aconteceu. Pois bem, então de novo nas comitivas, com essa presença deste pessoal representativo de Santa Rosa, as lideranças todas nós fazíamos tudo isto via lideranças de Santa Rosa. Pois bem, Brasília, convidar as autoridades, a primeira FenaSoja que fizemos,
como prefeito, não foi assim tão, claro, que se evidenciasse tanto, que se projetasse. Foi uma belíssima Feira Soja, os recursos não eram tão grandes, mas a segunda, aí sim, a segunda do meu governo, a terceira Feira Soja, na verdade, pela numeração das nossas realizações. Muito bem. Na terceira, fizemos um memorial, porque Santa Rosa e o Rio Grande do Sul viviam uma crise terrível, qual seja, exatamente com a soja. Soja já era o carro-chefe de tudo na zona rural, e é evidente que isso se transportava para a zona urbana. As nossas cidades se sentiam profundamente atingidas pela crise que havia no meio rural. Por quê? Que crise é essa? Na época nós tínhamos, tem até hoje, mas é figura decorativa no meio desse contexto, é um custo mínimo, preço mínimo de alguns produtos agrícolas. A soja tinha um preço mínimo, eu não lembro o valor da época, fazia tantos anos, pois bem, mas que ela sempre acompanhava o custo de produção. Era feito um estudo a nível nacional e se publicava esses números e se publicava oficialmente o preço deste produto. Então, deixava uma margem de renda para o produtor, no caso era a soja, carro-chefe, quase que sozinha, diríamos nesta época, sozinha no meio rural, só ela que defendia tudo. Muito bem. E neste período, antes da nossa terceira edição da Feira Soja, o que aconteceu? O mercado internacional começou a cair de um jeito tal que ela estava sendo paga no mercado comprador de soja a menos de 50% deste preço mínimo estabelecido. A menos de 50%. Imagina, não pagava nem de perto o custo da produção dela. E as nossas lavouras já estavam tomadas. A Operação Tatu tinha ajudado, mudado a fisionomia do nosso solo e estávamos com uma produção fantástica de soja. Mas não tínhamos forma de trazer receita não só para o produtor, como para o resto, as nossas cidades todas. Muito bem, lá se fomos a Brasília, em nome da terceira Feira Soja, com um memorial descrevendo toda esta situação. Quem era presidente da República? General Ernesto Geisel. Fomos primeiro no gabinete dele, mas tínhamos o mesmo memorial para entregá-lo ao ministro da Agricultura, pelas nossas ligações de zona rural com o Ministério da Agricultura. Bom, ao chegar ao presidente Geisel, fomos muito bem recebidos e ele leu as principais coisas que nós pedimos lá, ele ficou impressionado. E como sempre, depois, a gente sabia de antes, né, dificilmente uma autoridade, ainda mais presidente da República, dificilmente decide na hora. Ele depois reúne com seus assessores, como ele fez, mas ele nos disse a saída: vou fazer uma enorme força porque eu sou gaúcho para ir nesta exposição de vocês. Mas eu gostaria que vocês fossem agora o meu ministro da Agricultura. Não, está programado, estamos agendado, nós vamos ao gabinete, vamos ser recebidos pelo seu ministro. Então me leve igual documento, memorial, como esse aqui, igual documento com esta preocupação de vocês me levem ao meu ministro da Agricultura. Fomos a ele, entregamos Alisson Paulinelli, mineiro, engenheiro agrônomo, que é vivo até hoje é vivo. Um expoente em termos nacionais na área da agricultura de agronomia. Bem, lá ele vibrou conosco, e disse: olha, vamos dar um jeito de estar lá, mas quero levar o presidente da República junto comigo. Ele já foi dizendo: quero levar o presidente da República junto comigo, lá com vocês. Muito bem. Tá, viemos embora faceiros da vida, porque sentimos um apoio integral. Isso que seríamos deles, apoio integral. Pois bem, não sei se 15 dias depois, 10 dias depois, confirmada a presença do presidente da República em Santa Rosa. E como de fato aconteceu. Primeiro presidente da República investido do poder de presidente da República a visitar Santa Rosa. Imagine só. Que coisa fantástica isso. E a imprensa nacional, é evidente que eu acompanharia. Isso seria a primeira coisa. Quer dizer, uma forma de projetar Santa Rosa. E a soja, que já estava aparecendo a nível de país, essa mão extraordinária que nos deu o pastor que a trouxe para cá.
os primeiros grãozinhos dessa semente. Pois bem, chegou o dia da FenaSoja, antes o batalhão percursor mobilizou esta cidade de hotéis ocupados, da vizinhança ocupados, preparo muito bem para receber. Nós tínhamos aeroporto já, hein? Já tínhamos aeroporto. E ele veio pousar no nosso aeroporto. No dia, presidente da República, acompanhado de quem? Ministro da Agricultura, Alisson Paulinelli, e acompanhado de mais um ministro da Casa Civil, general Hugo Abreu, outro gaúcho. Um ministro da Casa Civil, o general Hugo Abreu, veio a Santa Rosa acompanhar a comitiva. Pois bem, chegou o momento de inauguração, parque de exposições, esse programou junto para essa inauguração a famosa primeira colheita nacional da soja, em Santa Rosa, de frente ao parque de exposições, na propriedade do Arnaldo Gasser. Na época se fez então os viveiros, os canteiros melhor, que coincidisse mais ou menos a maturação com a nossa FenaSoja. Muito bem, e coincidiu, deu certinho, certinho mesmo. Pois bem, chegou no dia da inauguração, primeiro no palanque oficial, depois fomos para a lavoura, aí do lado, na frente. Na inauguração, o presidente da República, ao abrir a FenaSoja, se pronunciou, vibrou, era cheio de agricultores, cheio, naquele temor, arrasados com o preço da soja. Ele disse o seguinte: sobre o pedido principal que eu recebi da Comissão Central da FenaSoja, o meu ministro da Agricultura está autorizado, e daqui a alguns minutos vocês vão ouvi-lo, uma solução definitiva para esse problema. Meu Deus do céu, caiu a casa, uma vibração assim, caiu a casa mesmo, cheio de agricultores, porque nós os havíamos convidado mais reforçadamente para isso também. E a colônia veio em peso. Bem, ele terminou a saudação dele, que ele nos fez, e aí passou a palavra ao Alisson Paulinelli. O que o Paulinelli fez? O Paulinelli disse: estou autorizado pelo presidente da República aqui, Ernesto Geisel, para afirmar aos nossos produtores aqui de soja de que, se a soja não atingir o preço mínimo na semana que vem, até o fim da semana que vem, o governo vai comprar toda a soja dos senhores produtores ao preço justo, que além do gasto que tiveram com a sua produção, tem uma receita positiva. Meu Deus do céu, outra vibração, outra fantástica vibração do povo que lá estava. A FenaSoja é construída de parcerias. São patrocinadores, são entidades, são empresas que têm por trás pessoas com o mesmo espírito voluntário, a mesma vontade de fazer o bem, a mesma vontade de gerar o desenvolvimento de uma comunidade toda. E nós encontramos na ACO um convite e um presente. Acho que foi o presente mais especial que essa edição da FenaSoja recebeu, que a ACO convidou 3 gerações de presidentes da FenaSoja para fazer o caminho de volta do pastor Albert Lembauer. Em 1924, o pastor Albert Lembauer veio de navio dos Estados Unidos, da cidade de West Ely. Ele veio até Santa Rosa com uma garrafa e grãos de soja. E começou aqui o início da história do berço da soja. E em 2024, em fevereiro desse ano, 100 anos depois, a ACO proporcionou o nosso retorno até os Estados Unidos, até a Fazenda Lembauer. 3 gerações, então, eu como atual presidente, o Elias Dalaba, que foi presidente da FenaSoja em 2022, e o Marco Servati, que é o vice-presidente dessa edição, mas já é o presidente eleito de 2026. Esse presente foi tão grande, foi tão emocionante, tão importante, porque nós conseguimos voltar até aquela fazenda que para nós é um solo sagrado. Porque foi naquela fazenda que foi plantada, germinada e cultivada os grãos de soja dos Estados Unidos que vieram para cá, trazidos pelo pastor. Sem dúvida, foi um momento de muita emoção. E uma emoção porque nós não estávamos lá sozinhos. Nós estávamos lá com todo o espírito do berço da soja, com todo esse legado da soja, com tudo que ela traduz de bem para a nossa comunidade, mas nós somos ainda mais abençoados porque estava conosco, naquele dia, nos Estados Unidos, o neto do pastor Albert Lembauer, que é o Walter Lembauer, que também é pastor. Ele nasceu no Brasil, conhece toda a história da FenaSoja, a história da soja, tem um amor pela história do avô dele, e ele mora nos Estados Unidos.
Então nós visitamos a fazenda da família Lembauer, ela continua ainda na propriedade, são herdeiros da família Lembauer que continuam esse legado da soja. Percebemos que é um solo muito parecido conosco, eles têm uma safra só, são propriedades muito mecanizadas, né? Eles têm um desenvolvimento em relação à mecanização que é um pouco diferente, né? São grandes máquinas, mas características muito próprias assim, de solo, de temperatura, bem definidos, as estações do ano e com rotação de cultura, de soja e trigo. A FenaSoja ele é, sem dúvida, o maior patrimônio social de Santa Rosa. E as famílias que moram e vivem aqui, sem dúvida, têm na sua história alguma memória afetiva muito forte ligada à FenaSoja. E esse amor pela FenaSoja a gente herda. Eu herdei do meu pai e da minha mãe. Meu pai foi voluntário por muitos anos, por várias edições da FenaSoja, ele era agrônomo da Emater, o Dário Germano. A minha mãe também, sempre apaixonada pela feira, a Célia Germano, e a minha irmã chegou a ser também, foi uma das recepcionistas de algumas edições da FenaSoja. Então, o peito bate muito forte pela FenaSoja. É sem dúvida uma grande responsabilidade, mas é uma responsabilidade dividida por voluntários que são extremamente apaixonados, leais, extremamente competentes, que trabalham junto conosco, por uma comunidade que sempre está a favor da FenaSoja, por um poder público que é o melhor amigo da feira, que entende o quanto a feira gera desenvolvimento e o quanto ela é uma identidade de todos nós. Então, é sim uma grande responsabilidade, compartilhada, mas é sem dúvida uma grande honra. É seguir adiante o legado daqueles que começaram o plantio da soja aqui no Berço da Soja, seguir o legado daqueles que em 1966, aqueles visionários voluntários que começaram aqui, não a feira regional, a feira municipal, mas a feira nacional da soja. E é seguir o legado também do meu pai e da minha mãe. Cada FenaSoja é melhor do que a outra. Por quê? Tem sempre mais infraestrutura. Nós, então, que recebemos, nesse tempo, na minha administração, 10 hectares,78, numa vez só conseguimos agregar mais 22 hectares. Né? Hoje ela tem, acho que quase 50. Tempos atrás eu olhei, eram 47 e poucos hectares. Não sei se não tem mais de 50 hoje. Mas é um parque que poucos municípios do Rio Grande do Sul têm uma coisa tão linda quanto o nosso parque. Qualquer coisa que se faz nesse parque vai bem porque tem uma infraestrutura que faz isso. Então, cada FenaSoja é exatamente isso pelo seu plano, diretor. Cada FenaSoja há sempre uma melhoria a mais. Ou é um pavilhão novo, ou é uma reforma, ou é uma ampliação. Então, cada FenaSoja. E uma outra coisa muito boa que tem nesse grupo que movimenta a FenaSoja, que dirige, é que normalmente o vice-presidente desta aqui é o próximo presidente. Quer dizer, ele já tem um conhecimento fantástico porque ele acompanhou a anterior. Quer dizer, é um grupo que se renova, viu? Gente espetacular, próprio de Santa Rosa mesmo. Esse é o melhor termo que se pode definir o que acontece. Então, no meu entender, a história de Santa Rosa, a projeção de Santa Rosa, porque nós estamos aqui no fim, aqui na divisa com a Argentina, e somos um município projetado a nível nacional. A FenaSoja é uma das grandes autoras desta projeção. Cada grão que seguro nas mãos é mais que uma simples semente. É o primeiro de muitos que um dia farão essa terra florescer de maneira como nunca antes vimos. Eu sei que muitos olham para isso com dúvida, com medo. Afinal, o desconhecido sempre carrega um peso que poucos conseguem suportar. Mas a mudança, a verdadeira mudança, ela nunca chega pelas mãos dos conformados. Foi aqui,
nessa terra que plantei minhas raízes e ergui minha fé. Vi nos olhos dos homens que me cercam o mesmo olhar que vi no meu próprio reflexo. A dúvida de quem trabalha o solo há gerações, semeando o que sempre se semeou, colhendo o que sempre se colheu. Mas o futuro não se constrói com ontem. Ele se constrói com o primeiro passo, com o primeiro grão. E é essa pequena semente que cada um carrega dentro de si que semeará a promessa de algo maior. A soja é o sopro do progresso que nosso povo precisa, a chance de trilhar um novo caminho. Ela não vai só alimentar corpos, mas alimentar esperanças. Eu sempre soube que não seria fácil convencer homens que conhecem cada palmo dessa terra, que viveram das colheitas áridas e inconstantes, a apostar em algo novo. Mas assim como a fé, o futuro se planta na confiança de que aquilo que parece pequeno pode sim se tornar grande amanhã. Cada grão que tocamos, cada campo que vislumbramos é uma promessa, uma semente de mudança, de algo que vai muito além do que imaginamos. E enquanto houver fé, enquanto houver homens e mulheres com coragem de semear, o futuro vai florescer. Para nós, 100 anos é uma longa, é mais do que uma vida, não? Mas, na verdade, 100 anos na história geral do mundo é um período muito pequeno. E o pessoal de Santa Rosa tem que se orgulhar disso, porque em um período tão pequeno, olha o que aconteceu pela graça de Deus. Olha o que Deus fez pelo povo de Santa Rosa. Isso não teria acontecido se o povo aqui não tivesse acatado ao conselho do meu avô e plantado a soja. Um olhar retrospectivo sobre a cultura da soja em nossa região evidencia as imensas transformações ocorridas nesse tempo vivido, revelando um passado cheio de desafios e superações. Descortina o tempo presente, cheio de expectativas e um futuro com imensas possibilidades. Esse olhar se revela através da feição de testemunhos e da fala dos sujeitos históricos presentes na vida local. Homens e mulheres, na sua labuta diária, iniciaram o plantio e a colheita da soja de forma braçal. Aqui estão histórias de luta, de fé, de garra e de coragem. Foi a partir de Santa Rosa que a soja virou ouro e criou polos produtivos por lugares às vezes inóspitos, como o Cerrado Baiano, o sul piauiense, onde segue até hoje, mesmo em direção à Amazônia. Assim, deixamos registrados aqui para a posteridade as histórias de Alberto Lehmbauer e muitos outros que contribuíram para o que somos hoje. Orgulhosamente, o berço nacional da soja. Alemão, e não é que deu certo mesmo essa soja? Como veio bonito isso ali, hein? Muito bonito. Mas eu achei, né? Uhum. Eu nunca duvidei disso aí. Tu duvidou, sim. Tu que duvidava? Não. Eu sempre achei que ia dar certo. Não, eu também sempre achei que ia dar certo. Não.
Vamos ver daqui 10 anos, então. Ah, isto é verdade. Vamos esperar? Não dura 10 saber. anos. Não dura 10 anos. Mas podia pegar uns grãos com ele, né? Vamos experimentar. Vamos. Se bater a saudade do verde dos matos, lavouras de soja ou louros trigais. Se bater a saudade de amora e pitanga, o teu peito parceiro não aguenta mais. Vem pra sentir como a gente, o sol no poente, nas tardes tranquilas do Alto Uruguai. Estradas de poeira vermelha e alguém capinando que acena no mar. Vem pra calçar um chinelo, andar remangado, vestir a bombacha, quase arrastando no chão. Vem cá para junto da gente, a saudade vivente sai do teu coração. Meu jeito colou no costeiro, um pouco de tudo, me fiz pelo duro, italiano, alemão. Eu sei só assim meio prosa, sou de Santa Rosa e tá louco de bom. Meu jeito colou no costeiro, um pouco de tudo, me fiz pelo duro, italiano, alemão. Eu sei só assim meio prosa, sou de Santa Rosa e tá louco de bom. Vem pra sentir como a gente, o sol no poente, nas tardes tranquilas do Alto Uruguai. Estradas de poeira vermelha e alguém capinando que acena no mar. Vem pra calçar um chinelo, andar remangado, vestir a bombacha, quase arrastando no chão. Vem cá para junto da gente, a saudade vivente sai do teu coração. Meu jeito colou no costeiro, um pouco de tudo, me fiz pelo duro, italiano, alemão. Eu sei só assim meio prosa, sou de Santa Rosa e tá louco de bom. Meu jeito colou no costeiro, um pouco de tudo, me fiz pelo duro, italiano, alemão. Eu sei só assim meio prosa, sou de Santa Rosa e tá louco de bom. Ressoando com júbilo imenso, nossa voz quer teu nome saudar. Santa Rosa, beleza e sorriso, Santa Rosa, cidade sem par. És o encanto das plagas serranas, alegria constante no olhar. És o encanto das plagas serranas, alegria constante do olhar. Santa Rosa, cidade modelo, na conquista das realizações, no valor do trabalho és exemplo, irmanando operários e patrões, capital imponente da soja, esperança do chão das missões.
capital imponente da soja, esperança do chão das missões. É cidade gentil, progressista, vanguardeira de nobres ideais. Teu futuro será nossa glória, teus triunfos serão eternais. Santa Rosa, teu nome é orgulho dos teus filhos briosos leais. Santa Rosa, teu nome é orgulho dos teus filhos briosos leais.